A paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Hoje eu vou vir com uma palavra que fala um pouco da morte de Adão e a vida em Cristo, né? Essa palavra está escrito lá em Romanos 5, lá no capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Vamos lá. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, eu não sei se vocês já repararam, né? Mas a morte, sim, é algo que não é natural, né? Você for parar para começar a analisar, a morte não é um negócio natural, porque se realmente existisse esse negócio de evolucionismo, né? A morte seria só mais um passo normal da vida, né? Mas só mais uma coisa comum. Mas não é. A gente sempre sente o luto da morte, né? E isso passa de geração em geração, né? E se você for ver, nem os próprios animaizinhos podem tentar uma aranha pititiquinha. Na hora que ela se sente que pode ser o último suspiro dela, ela sai correndo, ela tenta sobreviver de qualquer forma, entendeu? Por quê? Porque a morte não é comum nessa terra, sabe? É algo que entrou, né? Através de Adão, né? E até que fala aqui, né? Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, ou seja, por desobedecer a Deus, a sentença da desobediência era a morte, né? E assim, Adão, se você for ver lá na Bíblia, lá em Gênesis, Adão não morreu instantaneamente, né? Aí você vai falar, ele ainda sobreviveu uns mil anos, mais ou menos. E aí sim ele faleceu, né, daquilo, né? Só que essa morte que tá falando é a morte pós-morte, entendeu? Por exemplo, não tem como herdar o reino, não tem como ir pra glória de Deus, não tem a ressurreição igual Cristo, né? Igual teve Cristo, todos que tiverem nele, né? Esse pecado que Adão cometeu é um pecado que passa de geração para geração. É algo que todos os humanos foram condenados. Na verdade, todo mundo foi condenado justamente pelo erro de Adão, entendeu? E vai passando de geração em geração, porque foi a legalidade que Adão deu, né? Então qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer bebezinho que acabou de nascer, ele já é pecador. Não tem inocente, não existe inocente. Ele é inocente de não saber as coisas da vida, né? Mas ele também já é um pecador, né? Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, já anunciava que Cristo viria, né? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um homem só. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou e ainda mais para muitos. Ou seja, então, todo ser humano está condenado à morte. Mas por conta do sacrifício de Jesus Cristo, né? Todos nós temos acesso à graça de Deus, né? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de só um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em uma condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça veio a justificação que dá a vida a todos os homens. Ou seja, como Adão cometeu, pecado e trouxe a morte para toda uma geração, Cristo veio, e através dele trouxe vida para todos nós, através do seu sacrifício, Porque como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reina pela justiça, para conceder a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é basicamente isso. Como Adão, ele pecou no Éden, Jesus Cristo e trouxe a morte eterna para todo mundo. Deus entregou seu único filho, que é Jesus Cristo, para salvar todos nós, porque senão ninguém ia poder ter a vida eterna, entendeu? Sem a justificação de Cristo. Bom, a palavra de hoje é essa. Espero ter falado no coração de vocês. Deixe nos comentários, deixe o like e se inscreva no canal, que ainda está começando. E até o próximo vídeo.